A paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está no canal O Promotor de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o tema da teoria de Darwin, o evolucionismo. Porque eu não acredito nessa teoria e não acredito que o nosso universo, o nosso planeta não está se evoluindo. Porque eu não acredito. Antes, vamos falar um pouquinho sobre o que ele acreditava. Em 1831, Charles Darwin faz uma viagem para a América do Sul e ele começa a observar as espécies. Ele observou o milodonte, viu que tinha muita semelhança com a preguiça. Ele observou as tartarugas, viu que umas tinham os pescoços curtos, outros longos, as tartarugas gigantes. Ele observou alguns agricultores e fazendeiros, criadores de animais, o cruzamento entre pombos, que saiu outros tipos de pombo, outras espécies. Ele observou um grande homem também no século XVIII, Thomas Robert, e esse homem deu uma ideia para ele que, conforme a população ia crescer, essa população tinha que brigar também para sobreviver. Então ele criou um raciocínio sobre o que ele observou nessas viagens dele e com esse homem que deu essa orientação para ele. O que ele acreditava? Ele acreditava que o organismo vivos evolui através de um processo natural, que chamou de seleção natural. Quer dizer que a descendência com modificação para explicar essa ideia. Olha o esquema evolutivo dele. Na natureza, há uma luta pela sobrevivência. Mas o que sobrevive não necessariamente é o mais forte, e sim que melhor se adapta ao ambiente que vive a condição. Se o ser vivo tem uma característica que ele ajuda a sobreviver, ele vai reproduzir com mais sucesso. O que não se adaptar morre sem deixar descendentes. As criaturas com mais sucesso de reprodução passam esses traços adiante, e assim sucessivamente, até que as variações de novas espécies evoluírem a um ancestral comum. Essa é a ideia dele. Por que eu não acredito na teoria de Darwin? No meu modo de ver, no meu modo de pensar, é uma ignorância dele. Nunca vai ser um fato. Segundo a ciência, o universo tem 14 bilhões de anos, correto? E a Terra tem 5 bilhões de anos. Primeiro lugar, o planeta Terra continua na terceira posição no sistema solar, correto? O Sol nasce e se põe todos os dias, correto? A estação do ano continua a mesma, primavera, verão, outono e inverno, correto? O movimento de rotação não mudou e a velocidade é aproximadamente 1.700 km por hora. A velocidade de translação, 107.000 km por hora, correto? O ciclo da vida continua o mesmo. O homem nasce, cresce e reproduz, correto? O ciclo da chuva continua o mesmo. O sol vem, aquece a água, sobe, evapora e criam novas nuvens. Ciclo da chuva continua, correto? Temos variedade de plantas, frutos, árvores, ou seja, a biodiversidade. Uma flor jamais vai se transformar em uma árvore, correto? Confere? Temos variedades de espécies com mesmas características físicas, correto? O gato nunca vai virar uma onça, confere? A girafa já nasce com o pescoço comprido. O peixe lambari nunca vai se tornar um tubarão, confere? O macaco nunca vai se tornar um gorila, e menos um homem, confere? A galinha nunca vai se tornar uma ema, confere? Os pássaros que voam jamais vão permanecer definitivamente
como peixe em rios e mares. Os pássaros, o gavião, ele vem no rio ou no mar, tira o peixe que ele quer se alimentar e sobe de novo. Ele não se modificou a nadar naquele rio, naquele mar, correto? O planeta Terra não está em processo de evolução, no meu pensamento, e sim em processo para fim da criação, ou seja, fim da humanidade e o fim do planeta. Onde estão os descendentes dos dinossauros? Qual foi as suas modificações? Eles sobreviveram às mudanças? Charles Darwin teve 10 filhos, sobreviveu apenas 7. Os três que sobreviveu foi uma seleção natural? Não conseguiu uma modificação? O homem é capaz de evoluir intelectualmente, nunca, jamais as suas características físicas vão mudar. Em outras palavras, o homem desenvolve somente a mente e não o corpo. O braço do homem não vai começar a crescer, ou as pernas crescer. O único que cresce no homem é a sua mente, o desenvolvimento intelectual. Eu não sei se foi, que nem Darwin fala, foi uma seleção natural, ou uma maldição na vida de Charles Darwin. Ele teve grandes perdas. 3 filhos dele morreram antes dos 10 anos. 2 por doenças bacterianas, conhecidas como endogomia. 3 filhos dele, de Darwin, que tiveram casamentos longos, não tiveram filhos. Teve 3 filhos deles que tiveram infertilidade. Então você veja, não sei se foi uma maldição ou foi uma seleção natural na vida de Darwin. Então, por isso que eu não acredito na origem das espécies. Na minha opinião, apenas não é uma teoria, é um fato. O criacionismo é um fato. Deus criou o homem, a mulher, conforme a sua semelhança, a sua imagem. Deus criou diversidades de animais, diversidades de espécies. Deus criou diversidade de frutos. Deus criou diversidade de árvores. Deus criou diversidades de peixes. Tudo isso é obra de Deus. Então há muita diferença em seleção natural e criação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família. Amém.